precisamente avançando para o tema, este ainda vou ser eu, depois assim vou passar a palavra aqui à nossa excelente equipa. Temos o primeiro tópico, que é precisamente esta parte do pensar. Estão ali as frases bonitas, as descrições bonitas, mas a ideia é também passar-vos aquilo que é a realidade depois nesta sessão, e é isso que queremos, ser muito mais orientados àquilo que é o resultado e à prática. E, na realidade, o que nós queremos fazer com o Think e o que tentamos e que continuamos a pôr nas nossas abordagens é garantir que nós temos um cuidado especial a pensar as soluções, desde a user story, a funcionalidade técnica, o processo de testes. Nós pensamos ao certo no que é que vamos ter a seguir a ser executado, ao invés de entrarmos para a fase de execução e, de repente, mas não ficou totalmente documentado, aquela parte técnica, e depois há decisões no dia-a-dia que não são bem tomadas, depois acabamos por ter que voltar atrás e repensar ou refazer. É isso que queremos acabar, ou seja, queremos garantir que não vamos, obviamente, passar da noite para o dia, somos humanos, cometemos erros de desenho da solução, mas cada vez mais isso é parte do nosso processo também de qualidade. Então, grande parte do nosso foco com este think, com este pensar ao certo as nossas soluções, assenta em três grandes áreas. Assenta na Discovery, tal como já tínhamos visto no esquema anterior. Assenta em Discovery, nesta descoberta, nesta análise dos requisitos e das necessidades, como eu dizia, mesmo se for necessário, ir para junto dos utilizadores finais. Temos uma vertente de estratégia, tanto estratégia de marketing, como estratégia também de adoção, e muitas vezes estamos a falar de ferramentas de produtividade interna. Temos portais, intranets, temos vários tipos de soluções que hoje em dia nós implementamos e que, na realidade, temos que pensar em termos estratégicos na adoção, na forma como vamos fazer rollout junto dos funcionários, junto dos clientes que existem. Um client portal, por exemplo, se calhar não se chega e não se desliga um e liga-se outro de um momento para o outro. Há uma transição faseada. Isso deve ser pensado em antecedência. A mesma coisa que nós estamos a falar com tudo o que é a definição da experiência que temos que desenhar desde uma vertente inicial. E vocês perguntam, então, mas não é ágil? O que nós temos vindo a ver, e nessa lógica não ser purista, há sempre uma base que já deve estar desenhada, que já deve estar pré-alinhada, para depois, quando entramos nos sprints de execução mais baixo nível, digamos assim, no sentido em que estamos a agarrar já no tema e a construir a solução, aí vamos refinar, vamos fazer ajustes, vamos olhar mais em detalhe para aquela feature. Mas devemos ter já uma base do que é a experiência que queremos dar aos nossos utilizadores. Então, toda essa parte de estratégia e design, que acaba por ser também uma stream que nós damos logo suporte na parte de desenho. E também ao nível da arquitetura de produto, em que muitas das vezes o que temos vindo a detectar e a identificar é que, tanto em termos de componentes, não só arquiteturas técnicas, mesmo de componentes, digamos assim, do produto, ou seja, que áreas, que módulos, que estruturas, quando nós não temos bem estruturado e bem pensado essa composição, acabamos por, às vezes, ter que voltar para trás, ter que repensar a abordagem. E é isso que também neste think queremos. É uma vertente cíclica e iterativa, porque o produto, se estamos em modo ágil, não vamos ter a visão toda do produto. Se é um produto de um ano, eu não sei tudo o que vou desenvolver. Mas é ter aqui os building blocks, o plano estratégico de como é que queremos chegar lá, temos já as áreas core definidas e em cada iteração acabamos muitas vezes, em alguns projetos, o que fazemos é ter duas streams. Uma stream de desenho de solução e uma stream de execução. A desenho de solução vai antes, vai antecipada, para garantir que nós, quando chegamos à execução, já temos a tal base pensada e depois, em bom modo agile, na execução pode sempre haver ajustes, pode sempre haver refinamentos, mas não estamos a partir do zero, não estamos a assumir um risco grande naquilo que é a nossa solução. Como vos tinha dito, o Roadshow, a ideia é irmos focando nestas 4 áreas, mas selecionar aqui temas específicos. Para hoje, o tema específico que nós temos selecionado na área do Think é algumas noções daquilo que nós estamos a usar como vertentes de Customer Experience, nomeadamente esta componente de Research, o que é que neste momento estamos a adotar neste aspecto, a vertente Data Driven, nomeadamente a parte de voz do cliente e também um caso real de este tipo de repensar a experiência com base em dados anteriores que nós realizámos anteriormente. Então, pegando naquilo precisamente que estávamos a falar, dentro deste repensar, dentro desta experiência como um dos principais fatores hoje em dia, trouxe aqui alguns indicadores precisamente para justificar este investimento do nosso lado. Ou seja, porque é que estamos neste momento a apostar muito em ter cada vez mais uma equipa de experiência, uma equipa de desenho, o XUI, vulgo, digamos assim, em termos com research, com mais capacidade de desenhar soluções.
realmente em termos de estatística, em termos de tendência, temos vindo a sentir que cada vez mais existe uma visibilidade muito grande para aquilo que é a necessidade da experiência de ser diferente numa forma não só de aquisição, mas de retenção dos nossos clientes. Então, se vocês olharem para aqui para algumas estatísticas que, eu, por acaso, não tenho aqui a source, mas depois posso partilhar a source. Estatística tanto ao nível de sentimento do lado dos clientes, ou seja, 86% dos compradores sentem que iriam aceitar pagar mais com uma boa experiência de cliente, ou seja, é algo que acaba por nos ajudar a fazer value ups de negócio muitas das vezes. Temos também aqui a indicação de 73% de impacto de não só do valor ser superior ou aceitar valor superior, mas na realidade ser um fator muito importante da compra uma boa experiência de cliente. E também temos do lado das empresas uma visão cada vez mais real de que é uma prioridade para o futuro, é uma prioridade das empresas investir cada vez mais em experiência de cliente. E mesmo em casos de crise, isto obviamente eu espero que não, mas nós andamos sempre a dizer que vamos entrar em crise e ainda não entramos, então eu trouxe aqui este indicador mais para ajudar. Mesmo em casos de crise, isto foi um estudo da Salesforce em pleno Covid, uma das coisas que era muito valorizado precisamente era a parte de experiência de cliente, ou seja, garantir que ainda para mais, estando cada vez mais digitais, mais remotos, havia um impacto grande, tanto em termos de produtos e soluções para cliente, como em produtos e soluções B2B ou B2C. Ou seja, B2B acaba por ter ali 85% de importância na experiência, até mais do que às vezes o consumidor. E para mim, por exemplo, não foi uma métrica consensual quando fui ler o estudo, mas é algo que hoje em dia nós sentimos. No dia-a-dia empresarial, nós exigimos mais dos nossos fornecedores, exigimos mais das nossas soluções, numa lógica B2B, e numa lógica de B2C acabamos por ir, se calhar, mais às vezes por preço. Apesar da experiência ser importante. Então este é um momento que eu queria também lançar ali o primeiro quiz, aliás, os dois primeiros, um sobre Agile e um sobre, precisamente, se isto faz sentido. Ou seja, validar com vocês, lá está, uma lógica orientada a dados, isto é estatísticas globais, estudos internacionais, PwC, Scrum Alliance, Salesforce, etc. Depois eu posso também partilhar referências, mas tentar perceber como é que vocês estão a ver este tipo de áreas, ou seja, como é que vocês estão a considerar ou não este investimento. Então vou aqui passar rapidamente para aqui o quizinho, só para nós termos também aqui uma primeira vertente. Primeiro em termos de o que é que já estão a usar nas vossas empresas, em termos de metodologias, isto mais para tentar ter aqui uma visão rápida do que é que estão a usar. Há algumas mais esotéricas que outras, há aquelas mais simples e há umas mais complexas. Por exemplo, nós no passado já olhámos para Prince2 como se pudesse ser uma metodologia, mas depois acabava por não ser muito adotada em Portugal. Há países que adotam bem mais, o UK, por exemplo, tem muito essa cultura, nós não tanto. Pronto. É mais para avaliação precisamente, ou seja, em Portugal há uma grande tendência para o Agile e há depois aqueles anticorpos de quando há essas tendências. Há várias pessoas que às vezes falam connosco, ei, não venhas-me falar em Agile. E então o que nós tentamos cada vez mais é provar que não é pelo Agile, ou seja, é pelos princípios e daí a nossa framework, que às vezes as coisas não são como se espera. Até porque ao ser Agile não tem que ser caótico, como falávamos há pouco, nem ser sem regras. É muito isso que temos vindo a defender. Então, daí o jump para... Pronto, temos então 85% aqui para o Agile. Pode saltar aqui para a seguinte. Pronto, precisamente validando aquela outra métrica que é ordenarmos aquilo que são as prioridades para os próximos 3 anos. A ideia é selecionar as principais 3 e perceber como é que vocês veem esses próximos 3 anos. Não pus 5, propositariamente. O estudo era 5, mas eu acho que é demasiado. É difícil ter já essa visão tão longo. Não é que nós não o façamos, temos neste momento previsões até 2028, mas ainda assim...
Eu acho que esta imagem capturada seria interessante. Parece-me relativamente, acho, consensual que hoje em dia nós temos como, digamos assim, três principais prioridades. Data e Artificial Intelligence, nós sabemos que é aqui um drive que vamos ter nos próximos tempos. Também daí algumas mexidas que vocês também já ouviram certamente do grupo. Já falei até com alguns de vocês que já trabalham. Uma empresa que se juntou a nós que é a Singularity e cada vez mais vamos estar a apostar em tudo o que é esta área de dados e de inteligência artificial. Temos também a vertente de Customer Experience, que é parte daquilo que hoje também vamos abordar. E temos a vertente de transformação cloud, que também é algo que nós vamos abordar e que estamos orientados precisamente nesse sentido. Pronto, era mais para fazer aqui um check-up rápido e garantir que estávamos alinhados com aquilo que era também a vossa visão e a vossa... Também os temas que na realidade vos podem acrescentar mais valor hoje. Enquanto ele carrega, precisamente olhar para aquilo que é a Customer Experience como Game Changer e ver ao certo quais os eixos que nós temos vindo a olhar de forma mais próxima e de investimento. Uma das áreas que nós temos vindo cada vez mais a sentir que está a transformar-se é uma área de suporte, digamos assim, de serviço a cliente. Ou seja, acho que durante os últimos anos houve muito aquela questão de tentar angariar clientes, tentar ter cada vez mais as soluções de apresentação e de visibilidade para o público cada vez mais interessantes, mais bem desenhadas, digamos assim. Cada vez mais nós notamos, não só com o AI, com esta lógica também do chat, do processamento de linguagem natural, de tudo o que é esta facilidade de pedir ajuda ou de pedir esclarecimentos a uma marca, mas cada vez mais esta noção omnicanal de tudo o que é o suporte, tudo o que é o serviço pós-venda, tudo o que é a relação de continuidade, é um fator mega importante. E nós, a seguir vamos falar aí de um caso muito interessante de self-care que nós desenvolvemos para uma empresa de telecomunicações e temos vindo cada vez mais a sentir esse tipo de desenvolvimento, ou seja, um investimento grande naquilo que é a relação com os clientes, numa lógica de continuidade, não só numa lógica de aquisição. E nesse aspecto, cada vez mais essa integração de todas as componentes, ou seja, um omnicanal muito mais forte do que um multicanal, até porque até à data muitas vezes falávamos de omnicanal, mas não era real. Ou seja, o omnicanal tem múltiplos touchpoints, múltiplas formas de contacto, mas depois elas não estavam integradas. Eu ligo para o call center, não sabem o que eu disse no site. E isso é precisamente o que está neste momento como uma das prioridades de grande parte das empresas, em garantir que isso é cada vez mais integrado e eficiente. Aqui, precisamente, nesta vertente, não só o investimento que as empresas estão a prever dar a este tópico, ou seja, o investimento em Customer Service omnicanal, e também ao nível de impacto que hoje em dia as pessoas reconhecem nessa necessidade. Ou seja, eu não quero estar a ter que me repetir 50 vezes e não me conhecerem, não saberem as minhas necessidades. Isso não é propriamente, neste momento, aceitável para nós como clientes. E é isso que muito deste challenger que nós acreditamos que vamos ter que atacar. Também numa lógica de jornada completa, omnicanal, em que cada vez mais nós conseguimos fazer aquele tipo de ações típicas, não só em retalho, mas dando o exemplo do retalho, em que eu compro em loja, depois quero trocar e quero fazer uma reclamação online, ou vice-versa, compro online e quero ir trocar à loja, e toda a experiência estar integrada, não haver aquelas situações de não, em loja não faça a devolução da mesma maneira, ou não troca naquele sítio. Cada vez mais isto ser integrado e ser muito mais próximo. Porque nós sabemos que temos uma série de touchpoints, dependendo de em que fase é que os nossos clientes se encontram, mas na realidade há uma linha que cruza muito aquilo que é a nossa relação com o cliente. Temos cada vez mais essa necessidade de integrar segmentação e comunicação de forma eficiente. Então, listei aqui também alguns findings, alguns fatores e alguns KPIs que são interessantes, não só ao nível da importância mobile, que ainda continua a ter grande parte do nosso dia-a-dia, o telemóvel hoje em dia, ou cada vez mais, é usado para tudo. Temos também toda a parte de impacto ali mais avermelhado, impactos negativos que podemos ter, ou seja, quando esta experiência móvel não tem o sucesso que nós queremos, o impacto que pode ter, porque não consigo fazer as ações, porque não consigo ter uma experiência que me ajude a envolver-me com a empresa, e também em termos de satisfação de cliente, o impacto que pode ter o facto de a pessoa não se sentir acompanhada, não se sentir, mesmo numa empresa que goste, ter uma experiência à altura. Pronto, isso são alguns indicadores que nós também podemos ali buscar ao Statista e ao SuperOffice, que têm uma componente grande daquilo que é o cuidado que nós temos de ter no desenho das nossas jornadas. E isto precisamente não é novo, já nós discutimos isso há imenso tempo, mas cada vez mais
numa lógica orientada a dados. Ou seja, nós temos de nos focar na satisfação do cliente e temos que ter essa percepção, temos que medir essa percepção. Ou seja, tudo o que é hoje em dia Net Promoter Score e outro tipo de temas de medição da voz do cliente, que eu já vou referir a seguir, nós temos que saber, afinal, se estamos ou não estamos a conseguir contribuir. Se mudarmos uma versão, um touchpoint nosso, um site, uma app, um sistema de B2B de serviço a cliente, qual é que é o impacto? Estamos a ter um impacto positivo ou não? Então é muito dessa vertente de o que é que nós podemos fazer para que do que controlamos, que é a experiência de cliente, conseguimos influenciar o que não controlamos, que essa pessoa está satisfeita com o todo, ou seja, com a experiência, com o produto, com o preço, com o entorno da nossa equipa, muitas vezes. Ou seja, é precisamente aí, nós conseguimos controlar esta parte e daí nós temos que investir mais numa área que nós dominamos e controlamos e aqui, obviamente, estar atentos a medir e a ter ações de mitigação para esse tipo de situação. Precisamente para evitar aquilo que nós sabemos depois vai acontecer quando a experiência não é coesa, não é uma experiência de continuidade. Então, trazer também aqui para vocês, não sei se todos já conheciam o conceito de churn, mas basicamente, quando nós não conseguimos ter esta experiência de continuada e de integração, acabamos por muitas vezes perder muitos dos nossos clientes. Aqui 2 fatores que tentei trazer para vos dar um pouco da nossa visão, que é não só as principais razões que levam a isso, e segundo este estudo da Zonka, que é uma empresa também de suporte, ter aqui não só a parte de relações, parte de onboarding, o serviço a cliente, a dificuldade da experiência, e daí a questão do serviço a cliente, vários indicadores no mesmo sentido, mas também aquilo que na realidade é quase o que nós não sabemos. Ou seja, de 26 pessoas insatisfeitas connosco, o estudo que acaba por dizer é que só uma pessoa é que realmente dá esse feedback, dá voz a esse tipo de mensagem. Saber dizer, olha, não gostei disto, ou fui maltratado ali e vocês deviam resolver aquela situação. Então, se nós formos olhar para quase pirâmide de experiência de cliente, que já vou ali mostrar para vocês saberem o que é que eu me refiro, se eu estou a ter dificuldade em ter feedback ao básico de serviço a cliente, eu posso estar aqui realmente com 26 pessoas altamente insatisfeitas, que na realidade vão ser detratores da nossa empresa junto de outros clientes. Por isso temos aqui um efeito, digamos assim, de relacionamento, de passa-palavra, muito negativo, que nós não nos apercebemos desde logo, porque as pessoas não tendem a fazer esse tipo de feedback rápido e cada vez mais as marcas têm que facilitar e tentar obter esse feedback. Então, precisamente, se nós olharmos para essa pirâmide Customer Experience, e isto baseado no que a Gartner desenvolveu em 2018, e nós fizemos a nossa versão colando aqui com algumas das nossas etapas, ou seja, grande parte da pirâmide assenta naquilo que as pessoas necessitam em cada momento de uma marca. Ou seja, eu quero simplesmente que a marca forneça informação para utilizar o meu produto, para saber que tipo de condições é que eu tenho, como é que posso devolver, que tipo de características de garantias e afins. Quando eu preciso de alguma coisa, eu perguntar e me saberem responder e me saberem ajudar. Daí nós temos esta lógica muito enquadrada no serviço ao cliente. Depois temos uma vertente mais de resolução do problema quando realmente a pessoa tem uma necessidade, ou seja, não é um problema, e só clarificando, isto é um problema da empresa, a pessoa está a reportar, a empresa tem um problema que devia resolver, no serviço, na entrega, alguma coisa. Aqui, em termos de pirâmide quase necessidades, eu quero resolver um problema que eu tenho, a título pessoal, quero encontrar uma solução para a minha necessidade, já entro numa lógica de jornada de cliente, com todo o envolvimento, com toda a clarificação da nossa solução. Temos aqui uma vertente de apoio ao cliente de forma mais automática, mais proativa da marca, e é isso já quando nós começamos a entrar naquilo que realmente devia ser a real experiência de cliente, ou seja, eu tenho a marca a encontrar soluções para mim, a apoiar-me, até obviamente ter aqui uma vertente muito mais de sentir-me bem, sentir que a marca está a ajudar-me a evoluir e cada vez a estar, digamos assim, as minhas necessidades realmente resolvidas e muito mais orientadas, obviamente, na sua área de ação. Okay? Aqui 3 níveis de evolução daquilo que podem ser os nossos produtos e 5 níveis de necessidades que, novamente, as pessoas acabam por procurar. Depois aqui há mais algum detalhe, mas não é relevante agora para vos estar a partilhar todos os detalhes, mas tem muito a ver com o que é que nós consideramos como atividades, Customer Service, Customer Journey e de experiência. Okay? Então, para só vos dar aqui uma ideia de como é que nós estamos precisamente a olhar para a experiência de cliente e a tentar transformar a forma como os nossos produtos acabam por ser desenhados, nós acabamos por adotar uma metodologia que
que digamos assim, academicamente se chama Double Diamond, vindo aqui do British Council, e tentar adaptar aquilo que é as necessidades do dia-a-dia, lá está, da nossa framework. Assente realmente aqui em 6 diferentes etapas que correm na fase de pensar, do think, e que nos permitem não só fazer aqui uma vertente de análise com teste e divergência e convergência, ou seja, ir experimentando diferentes abordagens para encontrar o melhor caminho, numa vertente de entendimento das necessidades do cliente, de definição do problema, há pouco como eu referi, os workshops, as sessões com os utilizadores, com beta users, e estudos, análise de comportamental de situações prévias, todo esse tipo de jornadas que nós temos. Temos também a parte de soluções criativas e inovadoras, que nós temos a desenvolver com prototipagem, com desenho de experiências e das soluções que nós temos vindo a desenvolver. Temos a vertente de testes, ou seja, testar esses protótipos para garantir que temos o feedback que desejamos ao nível daquilo que estamos a desenhar. E então, aí sim, a implementação do que foi o desenho de experiência, do que foi essa etapa que nós tínhamos estruturado e desenhado. No fim do dia, aquilo que nós acabamos por ter, ou seja, se em termos de experiência de cliente estamos muito envolvidos numa parte de research e numa parte de estrutura, nós temos depois tudo o que é orientado a dados. Aqui, obviamente, não há muito mais do que se possa dizer do que, sinceramente, aquilo que já fui partilhando no sentido de termos decisões com base em dados concretos, tentar medir e perceber o feedback dos nossos clientes para, no fim do dia, tentar, digamos assim, ter ações concretas de melhoria de eficiência, cada vez mais a nossa experiência ser mais eficiente, e em termos de performance, mesmo seja consoante dos nossos objetivos, seja a angariação de clientes, seja a retenção, seja aumento de volume médio de vendas, etc. Ou seja, parte o assento em dados é parte da metodologia, é parte daquilo que nós temos como racional e que nos tem que ajudar nas decisões de estratégia, de design e de arquitetura. Okay? Essa é a grande parte que nós acabamos por ter como estrutura para garantir que nós organizamos a nossa oferta. Como referi há pouco, uma das coisas que nós podemos estar a usar como metodologias, digamos assim, de entender melhor o cliente, aquilo que nós temos feito na Team Framework é usar estes 2 eixos. Um eixo de analytics, ou seja, de comportamento, de estatística, tendência, segmentação das audiências, o que é que fazem nas nossas plataformas, muito analytics nessa parte, e, obviamente, depois ao nível de feedback de cliente, com questionários de satisfação, com sessões de feedback que podem sentar com o Net Promoter Score, o vulgo recomendarias a um amigo. Temos também aqui o Customer Effort Score, tem muito a ver com a pessoa dizer se foi ou não foi satisfeita, é algo mais direto. A minha necessidade de Customer Service foi ou não foi satisfeita. E também temos o nível de satisfação global, normalmente de 1 a 5, está ou não satisfeito com a marca. São 3 diferentes áreas de medir como é que a pessoa está ou não está satisfeita com uma marca, que depois vão ajudar a perceber melhor que tipo de touchpoints temos que melhorar, que tipo de transformações temos que fazer. Okay? Como caso, e só para dar aqui os big and bolds, um dos casos que nós temos vindo a partilhar como a solução que nós desenvolvemos é aqui o caso do Sushi at Home, que foi um projeto que nós acabámos por desenvolver inicialmente em 2016, toda esta experiência de encomendar sushi para entregar em casa, e que depois, em 2021, fizemos uma nova versão, transformámos essa, digamos assim, essa solução. Tinha aqui grandes objetivos em termos de transformação, ou seja, não só aumentar a eficiência, como aumentar vendas e aumentar o impacto do canal digital de 2 maneiras, não só por este crescimento orgânico, como por uma redução, digamos assim, de custos de contact center, porque era a forma tradicional de, digamos assim, contratar e de encomendar até então. Grande parte da solução que nós acabámos por desenvolver, e numa lógica quase de execução, foi todo o ecossistema em termos de site e mobile app, revisto, integrado com outras jornadas de cliente que pudessem ser muito mais eficientes. Ou seja, aqui a questão de omnicanalidade, de conseguir ter realmente uma forma mais eficiente de gestão, quer dos dados do utilizador, quer das encomendas que estão a ser realizadas, e também a forma como o checkout process, por exemplo, era mais eficiente, garantindo que nós tínhamos uma facilidade rápida de chegar àquilo que era o nosso objetivo. E a parte data-driven que eu tinha acabado de referir, sendo como exemplo, que é nós fomos basear em grande parte das alterações e das etapas que nós queríamos investir mais aos dados que tínhamos desde 2016 a 2020. E daí ter depois repensado todo o fluxo e toda a estrutura.